Olá, eu sou Fernanda Marinella, presidente da OAB Alagoas e estamos aqui para mais um OAB Cidadania. Mas esse é um programa especial. Nós vamos falar de eleições 2016 e vamos receber no nosso programa todos os candidatos que aceitaram participar deste momento especial para a apresentação do seu programa de campanha. O que você fará quando eleito? Então, esse é o momento especial de você apresentar todas as suas propostas. Convocamos todos os candidatos. Somente um dos candidatos não aceitaram a nossa convocação. O candidato Fernando do Village, do PMN, não compareceu. E nós não vamos ter também a presença do candidato Cícero Almeida, que infelizmente por uma agenda comprometida previamente estabelecida, não poderá participar também do nosso programa. Os nossos encontros foram programados de acordo com o sorteio. Então todos os candidatos participaram do sorteio para a gravação do programa e também para a exibição, que começa hoje e vai até a sexta-feira. Então esse é um momento muito importante para a OAB, para toda a sociedade e para cada um dos candidatos, para que eles possam apresentar então o seu programa de campanha. E nós vamos iniciar o nosso programa de hoje falando então com o Paulão do PT, o nosso primeiro candidato sorteado então na nossa rodada de entrevistas do OAB Especial Eleições 2016. Mas Paulão, por que você deseja ser prefeito de Maceió? Qual é a proposta, qual é a ideia, por que ser prefeito de Maceió? Terá 2 minutos para falar as suas considerações iniciais. Primeiro, cumprimentar você, presidenta, cumprimentar toda a OAB por dar oportunidade dos candidatos a apresentar essa proposta. Por que sou candidato? Primeiro, por uma caminhada política que tive como vereador, deputado estadual e federal, e ao mesmo tempo percebendo as contradições sociais que Maceió está vivenciando. É uma cidade bela, de sol e mar, mas a gente tem índices sociais muito abaixo do que preconiza, inclusive, não só os órgãos internacionais, como a ONU, mas você fazendo um comparativo com outras capitais. Aí eu cito como exemplo a questão da educação, saúde e assistência social, todos os índices abaixo dos piores. Ao mesmo tempo, você tem uma contradição que Maceió é a segunda capital com maior concentração de renda, não é? Além disso, inclusive na OAB, na área de direitos humanos, que você e toda a equipe trabalha como prioridade, nós temos um ranking, durante 5 anos consecutivos, Maceió foi a capital mais violenta. Então a gente percebe que existe uma ausência do poder público em você fazer o diagnóstico e, ao mesmo tempo, essa ação pública tentar atenuar. E a gente avalia que essas experiências que ocorreram em outras capitais, quando você chega junto, fazendo políticas públicas, principalmente na zona periférica, você melhora a qualidade de vida do povo de Maceió. É por isso que eu sou candidato a prefeito de Maceió. Muito bem. E a nossa primeira pergunta de hoje é para tratar sobre saúde, Paulão. O candidato, ele sempre fala no seu plano de campanha, nas suas propostas, que Maceió vive problemas com relação à saúde, com distribuição de medicamentos e assim por diante. Qual é a sua proposta para melhorar a saúde aqui em Maceió? Quando você chega no período eleitoral, na realidade você realiza propostas, sim, muito extensas, que a própria população não acredita, inclusive, mais. Eu verifico de uma forma bem focada, até simplista, que Maceió tem necessidade de uma atenção da saúde básica, que a saúde básica é que tem a capilaridade da maioria da população. E a cobertura do Programa de Saúde da Família das capitais do Brasil, Maceió é menor, em torno de 23% a 25%. Então, você chegar com a saúde, e essa temática não é uma temática de Alagoas. Se você faz pesquisa de opinião, hoje, o grande problema de todos os municípios do Brasil, a grande demanda é a saúde. Então, eu entendo que é o Programa de Saúde da Família que dá uma rede de capilaridade e aquele atendimento básico. Maceió invertiu sua prioridade e começou a alocar recursos para média e alta complexidade, e que tem um custo muito alto. Aí é por isso que você verifica postos de saúde com ausência de profissionais, faltando medicamentos, seringas, etc. Outra coisa também muito grave que ocorreu em Maceió, que não aderiu ao programa Mais Médicos. Eu diria até por uma questão de preconceito ideológico. O programa Mais Médicos não é um programa focado nos cubanos. Você tem canadenses, você tem espanhóis, você tem argentinos, inclusive médico brasileiro. E o resultado dos programas Mais Médicos, quando eles foram instalados, você conseguiu dar uma assistência de qualidade à população e, com isso, melhorando a saúde do município. É por isso que o nosso foco
será a atenção da saúde básica, melhorando essa rede do Programa de Saúde da Família, que é o mais baixo do Brasil. Muito bem, candidato. E sobre mobilidade urbana? Na verdade, o nosso tema, então, agora é preocupado com a mobilidade urbana. Vivemos em Maceió uma situação em que há um grande congestionamento em alguns horários da cidade, em alguns horários do dia, em algumas regiões da cidade. Ciclistas e veículos grandes circulam ao mesmo tempo. Quais as providências que o senhor tomaria, enquanto prefeito de Maceió, para melhorar essa condição? Considerando que os ciclistas pedem mais vias, os transportes todos querem mais espaço e o congestionamento. O que resolver em termos de mobilidade urbana aqui em Maceió? Quais seriam as políticas para avanço? Veja bem, Fernando, essa temática hoje é uma temática de ordem internacional. Todas as grandes capitais, quando atingem uma população acima de 1 milhão de habitantes, que é o caso de Maceió, você tem que discutir a mobilidade. Aí tem experiência, inclusive, de gestores que a marca foi só o concreto. E está aprovado somente em ampliação de ruas e você fazer viadutos, você não consegue equacionar. Na realidade, a gente tem um modelo, que hoje é um debate internacional, no campo dos urbanistas. A cidade, a prioridade era para o ser humano ou para os carros. Então, a gente tem uma herança do JK, que foi mais importante, muito importante para o Brasil, mas a influência muito das indústrias automobilísticas. Na verdade, a gente tem que pegar a experiência de cidades que conseguiram equacionar essa mobilidade, dando uma qualidade de vida. E o modelo mais forte é o modelo europeu, principalmente da Espanha, mas você tem experiências aqui em São Paulo na gestão do Haddad. É você priorizar o ser humano e verificar outras alternativas. Maceió, você teve um crescimento de 150% da frota de carro, depois que o PT assumiu, no entanto, continua com 2.000 ônibus, muito baixo. A questão da ciclovia, a questão da ação articulada governo federal e estadual para o metrô. Então, a nossa prioridade será o transporte público, como pensam os urbanistas, que hoje discutem essa questão, tanto no plano nacional como no plano mundial. Muito bem, candidato. Ainda para participar do nosso encontro de hoje, nós estamos aqui com a presença do nosso presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, que vem fazendo um grande trabalho durante esse processo eleitoral, que não é um processo simples, processo bastante acirrado, bastante delicado, e essa é uma eleição especial em que os candidatos estão, sim, sendo acompanhados pela população. É um momento de eleição de transparência, é um momento de eleição de combate ao Caixa 2, e para participar desse encontro também, doutor Aldemar Mota, o presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, aqui da OAB Alagoas, que também fará uma pergunta ao candidato. Olá, Fernanda. Olá, Paulão. Esse processo todo que nós estamos vivenciando, ele passa também não só pelo combate à corrupção, mas também pelo esclarecimento e conscientização do voto. Daí porque esse espaço que a OAB está abrindo. A minha pergunta é na área da economia. O Brasil vem enfrentando já há uns 2 anos uma crise sem precedentes. Maceió, evidentemente, não fica à margem desse processo de estreitamento de opções de empregos, que é o que mais atinge a população, o que mais reflete na sociedade. No seu governo, caso o candidato seja eleito, qual seria a solução para essa aflição que toma conta do Brasil e de Maceió? Primeiro, cumprimentar você, Aldemar, agradecer a pergunta e fazer também só um contraponto. Na realidade, a gente está atravessando um momento da economia de desaceleração, é verdade, mas tem também influência do ponto de vista internacional e nacional e erros também cometidos no plano nacional. Mas é preciso lembrar que 2004 até 2014, o período que o PT governou, foi um período de crescimento contínuo. E tem algumas políticas que foram fundamentais nesse rebatimento. O salário mínimo antes, no governo anterior, que aí foi um processo de recessão, que o Brasil paralisou realmente, a gente tinha um salário mínimo de $80. Hoje ele é mais de $300. O aposentado diminuiu a burocracia, os programas sociais. E essa capilaridade, ela teve um rebatimento na região do Nordeste, né? E isso conseguiu trabalhar a questão do consumo. Então, o diagnóstico que a gente faz, primeiro que a importância do turismo tem um papel fundamental, mas foi no comércio e foi na área de serviços que Maceió mais cresceu. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para o comércio, para a área de serviço e turismo, principalmente
fazendo foco na microempresa, porque mais de 40% da geração de trabalho com carteira assinada em Maceió é a microempresa. E aí tem um problema concreto, você consegue fazer isenção de grandes empresas que geram pouco emprego e carteira assinada e você não consegue ter olhar. Então a gente teria que ter essa capilaridade, como o município estabelecer, ter um olhar para esse ciclo importante que é o turismo, a área do comércio, a área de serviços, como a gente redimensionar a cidade para fazer uma ponte com o governo do Estado, que tem o seu papel, o governo federal e a sociedade civil. A economia é um tema complexo que a gente não pode criar ilusão que vai ser resolvido num período somente de 4 anos. Mas essa é uma das prioridades. E falando então de turismo, de desenvolvimento da nossa cidade, vamos pensar em infraestrutura, candidato. 2015 foi um ano de muito crescimento para a cidade de Maceió e, segundo as pesquisas do IBGE, mais de 1 milhão de habitantes avaliados em 2015. Eu lhe pergunto, o turismo crescendo a cada dia, em termos de infraestrutura, há alguma proposta para o seu plano de gestão? O turismo é uma das cadeias produtivas quando a Sudene ainda existia, né? Além da cana-de-açúcar, o turismo. E o turismo nosso é um turismo de sol e mar, não é um turismo de negócio. E a gente, logicamente, tem que ter um tratamento diferenciado em relação às nossas praias, o complexo lagunar. E a gente verifica que você tem vários pontos de poluição. E esse processo de poluição não depende só do município, né? Ele tem que ter uma relação com o governo do Estado, a empresa estatal, que é a Casal. A gente tem que ter uma alocação de verbas com o Ministério das Cidades. E é preciso destacar que no governo Lula e no governo da presidente Dilma, viu aqui recursos bastante volumosos, né? Não só para a Casal, mas também para o município de Maceió. Na realidade, houve falha no portfólio, que poderia arrecadar mais. Mas é necessário algumas ações menores, independente de recursos. Você ainda tem algumas línguas de poluição, porque você tem, inclusive, área de serviços e apartamentos de luxo em frente à praia, você ainda coloca o esgoto. Então, é uma decisão de ordem política, não é questão só orçamentária e financeira. Então, se você não tiver um cuidado em relação à questão da poluição, o turista só vem uma vez. Então, na hora que você tem essa situação, o saneamento, para mim, é a grande prioridade. Mas tem que ter uma parceria com o Estado, tem que ter a parceria com o governo federal. Em relação à infraestrutura, claro que é importante mantê-la, a iluminação tem um papel, você arborizar a infraestrutura em relação aos calçamentos, às ciclovias, que Maceió já tem um padrão urbanístico que não faz inveja a outras cidades. Mas, além disso, o turismo a gente tem que cuidar não só da parte litorânea, é necessário também cuidar da população da zona periférica, e conforme a primeira pergunta, está num patamar aquém das outras capitais. Nós encerramos, então, o nosso primeiro bloco com o candidato Paulão, do PT. Na verdade, nós estamos falando do OAB Cidadania Especial Eleições 2016. Momento importante para que os candidatos apresentem suas propostas. O que fará se eleito, então, nesse próximo pleito eleitoral? Não aceitaram a nossa convocação somente um dos candidatos. Fernando do Village, candidato, não aceitou a convocação, e o candidato Cícero Almeida, que não poderá participar desta rodada de entrevistas por compromissos previamente agendados. Todos os encontros foram previamente sorteados com toda a assessoria dos candidatos, assim como a exibição do nosso programa, que começa hoje e vai até sexta-feira. Até já, bom intervalo.